Quem foi Roboão, o filho de Salomão? Roboão, também conhecido como Reoboão, era o descendente direto do rei Davi, sendo filho de Salomão. Sua história é notável na Bíblia por sua ascensão ao trono de Jerusalém, sucedendo Salomão. O reinado de Roboão é marcado por um evento significativo: a divisão do reino unificado de Israel em 2 estados independentes, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Dessa forma, ele é reconhecido como o primeiro monarca de Judá após essa divisão. Embora haja discussões entre os estudiosos sobre o significado preciso do nome Roboão, a interpretação mais aceita sugere que significa "o povo se expande" ou "ele aumenta o povo". Ironicamente, durante seu reinado, ocorreu exatamente o oposto do que seu nome sugere, pois o povo foi separado devido à divisão do reino. Roboão nasceu antes da ascensão de Salomão ao trono de Israel, conforme registrado na Bíblia, onde Salomão reinou por 40 anos e Roboão começou seu reinado aos 41 anos de idade. A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre ela, é amplamente aceito entre os estudiosos do Antigo Testamento que Naamá era uma princesa de Amon, possivelmente vinculada à casa de Naás, o rei amonita que tinha uma relação favorável com o rei Davi. A criação de Roboão se deu em um ambiente familiar intricado. Seu pai, Salomão, foi o monarca israelita que mais contrariou a recomendação divina de evitar a multiplicidade de esposas. Salomão teve 700 princesas como esposas e 300 concubinas. Com o tempo desviou seu coração do Senhor, passando a adorar os falsos deuses dos povos de suas esposas. Inclusive construiu um santuário para Milcom, o deus amonita cultuado pelo povo da mãe de Roboão. Assim, práticas idólatras estiveram profundamente enraizadas na vida de Roboão. Em paralelo a Salomão, Roboão também mantinha um extenso harém. Segundo a Bíblia, teve 18 esposas e 60 concubinas, gerando 28 filhos e 60 filhas. 2 dos nomes das esposas de Roboão são registrados nas Escrituras: Maalate e Maaca, esta última também conhecida como Micaía. Maalate, descendente de Davi por ambas as linhagens, foi mãe de Jeús, Semarias e Zaão, junto a Roboão. Por outro lado, Maaca, identificada como filha de Absalão e a preferida de Roboão, suscita debates sobre a identidade de Absalão. Muitos sugerem que não se trata do filho de Davi, que tentou usurpar o trono, visto que a Bíblia menciona apenas Tamar como sua filha. Outros propõem que Maaca possa ser neta de Absalão, possivelmente através de Tamar. Roboão e Maaca foram os progenitores de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão designou seus filhos para governar cidades fortificadas, uma prática comum na época para assegurar a lealdade e a segurança das regiões. O favoritismo de Roboão recaiu sobre Abias, tornando-o seu príncipe herdeiro. O governo de Roboão foi marcado por desafios e decisões que tiveram impacto duradouro na história de Israel. Seu reinado, com duração de 17 anos, é objeto de debates entre estudiosos quanto às datas precisas, mas, em geral, a maioria concorda que ele provavelmente governou de 931 a 914 a.C. A ascensão de Roboão ao trono de Israel ocorreu em meio a um período conturbado. O povo estava descontente devido às políticas opressivas de Salomão, que incluíam impostos pesados e trabalho compulsório. A insatisfação atingiu um ponto insustentável, resultando em uma reunião em Siquém, onde as tribos do norte exigiram alívio das pesadas cargas impostas pelo governo de Salomão. Contudo, Roboão, influenciado por conselheiros mais jovens, respondeu de maneira desdenhosa, autoritária e provocativa às reivindicações do povo. Ignorando o conselho dos anciãos de Israel, ele optou por aumentar ainda mais as demandas sobre os israelitas. Um erro fatal que desencadeou uma revolta significativa e dividiu seu reino. As 10 tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o Reino do Norte. Essa rebelião não representou apenas uma rejeição a Roboão, mas também a dinastia de Davi. Roboão tentou reafirmar sua autoridade por meio da força militar, reunindo um exército de 180 mil homens das tribos de Judá e Benjamim. No entanto, essa tentativa foi frustrada pela intervenção divina. Por meio do profeta Semaías, Deus indicou que a divisão do reino era sua vontade e proibiu Roboão de fazer guerra contra as tribos do norte. O relato bíblico destaca a persistente tensão entre Roboão e Jeroboão ao longo do reinado do filho de Salomão. No entanto, evidências sugerem que, apesar disso,
Roboão percebia uma ameaça mais iminente vinda do Egito e dos filisteus do que do Reino do Norte. Nos primeiros anos de seu reinado, Roboão concentrou esforços na fortificação de cidades, estabelecendo uma linha defensiva sólida, especialmente a oeste e ao sul de Jerusalém. Essas fortificações não apenas asseguraram proteção contra invasões, mas também solidificaram a autoridade de Roboão sobre as regiões internas de seu reino. Nesse sentido, a fortificação de cidades e a construção de defesas foram medidas cruciais para garantir a segurança e a estabilidade do reino de Judá. No entanto, enquanto Roboão dedicava atenção ao fortalecimento militar do reino, a esfera espiritual começava a deteriorar-se. Inicialmente, tanto Roboão quanto o povo demonstravam lealdade ao Senhor. De fato, devido aos desvios religiosos de Jeroboão no Reino do Norte, sacerdotes e levitas de Israel retornaram a Judá nesse período. Contudo, após 3 anos, quando o reino de Judá já estava consolidado e fortificado, Roboão e seus súditos afastaram-se do Senhor. Tanto Roboão quanto o povo de Judá abandonaram a fidelidade, adotando práticas idólatras e negligenciando os ensinamentos divinos. Assim, rapidamente surgiram postes ídolos, altares e santuários dedicados a rituais pagãos. O texto bíblico relata que nesse período até mesmo surgiram prostitutos cultuais em Judá, e o povo praticou todas as abominações que caracterizavam as nações cananeias expulsas por Deus daquela terra. A idolatria tornou-se predominante em Judá, provocando a ira divina. A resposta divina à prática da idolatria pelo povo de Judá ocorreu no 5º ano do reinado de Roboão, quando o faraó Sisaque, fundador da 22ª dinastia do Egito, invadiu o reino, apresentando a Roboão seu desafio mais formidável. A invasão de Sisaque é corroborada por evidências arqueológicas e inscrições egípcias, sendo em parte uma tentativa de reafirmar a influência egípcia na região. Contudo, a ofensiva de Sisaque revelou a vulnerabilidade política e econômica de Judá, representando um golpe devastador para a reputação de Roboão. Sisaque não apenas conquistou as cidades recentemente fortificadas de Judá, mas também marchou sobre a capital do reino, Jerusalém, saqueando os tesouros do templo e do palácio real. A destruição não foi total somente porque Roboão e o povo se humilharam diante do Senhor, em resposta à palavra divina transmitida por Semaías. Deus, em sua misericórdia, poupou Jerusalém da completa destruição, mas permitiu a opressão egípcia sobre o povo. O fato de Roboão ser obrigado a entregar aos egípcios os escudos de ouro feitos por seu pai, Salomão, substituindo-os por escudos de bronze, evidenciou sua completa humilhação. A grandiosidade de um reino que outrora impressionara a todos durante os dias de Salomão, agora havia desaparecido. Essa invasão serviu como um lembrete amargo para Roboão e seu povo sobre as consequências de se afastarem dos caminhos de Deus. O governo de Roboão foi verdadeiramente tumultuado, deixando um legado que mescla conquistas e falhas. Infelizmente, sua memória ficou registrada nas páginas bíblicas com a desafortunada condenação. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Contudo, em pelo menos 2 ocasiões, Roboão demonstrou obediência à voz de Deus, impedindo que a ira divina se abatesse por completo sobre seu reino. Embora Roboão não tenha se destacado como um monarca dedicado aos preceitos do Senhor, ainda assim, durante seu reinado, houve aspectos positivos preservados em Judá. Sua era foi marcada por desafios internos e externos, e as decisões tomadas por ele repercutiram de maneira duradoura sobre o povo de Israel. A narrativa de Roboão serve como um lembrete vívido da importância da sabedoria, humildade e fidelidade a Deus. Ao término de seus dias, Roboão foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Abias assumiu o reinado em seu lugar.